capítulo 2, versículo 42. Meu Deus, toma a direção desta palavra. O Senhor, meu Pai, colocou essa palavra no meu coração. Eu creio que foi o Senhor, para que teu povo, meu Pai, venha ouvir e venha também aprender, que eles possam levar esse ensino, esta palavra, para a vida deles, Pai, como um pilar, os pilares que sustentam as suas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Que diz assim: como vivia os convertidos, é o título da mensagem. Então, aqui nos diz, como vivia os convertidos, ou seja, de que maneira que eles viviam. Eles viviam assim, olha, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de que, gente? E singeleza de quê? De coração. Então, como é, ou qual era os pilares que sustentava aquela igreja? E nesse caso, a igreja primitiva. O primeiro pilar que sustentava eles, aquela igreja, era a perseverança. Aquele povo, eles perseveravam. Aquele povo, ele não desistia. E por que a Bíblia diz assim? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é como dizer, mesmo que no meio da sua jornada e da sua caminhada viesse sobre ele algo que aparentemente não era tão atrativo, ou não era tão lucrativo, se eu posso usar esse termo, entre eles, mas mesmo assim eles não desistiam. Mesmo assim, eles perseveravam. Mesmo assim, porque eles não desistiam? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam vivendo era algo que tinha vindo do próprio Jesus. E por isso, eles não retrocediam. Eles não tentavam mudar de forma. Eles não tentavam renovar, nesse caso, o que não era para ser renovado. E qual é a nossa diferença no dia de hoje? A diferença da igreja primitiva, ou dessa igreja aqui para nós, é que nós no tempo de hoje estamos sempre procurando mudar. Estamos sempre procurando renovar o que não pode ser renovado. Nós estamos sempre tentando mudar o que não pode ser mudado. Nós olhamos hoje nesse mundo que nós vivemos, é pessoa de um canto e de outro dizendo que a Bíblia tem de ser reformada, a Bíblia tem de ser mudada, a Bíblia tem de ser desse jeito, dessa maneira. Aonde nós vamos entender que Deus não muda? Se Ele não muda, a sua palavra também não muda. O mesmo Deus que era no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está no Novo Testamento. O mesmo Deus que agiu no Novo Testamento é o mesmo Deus que age no dia de hoje. Aquilo que era pecado há mais de 4.000 anos atrás, até hoje ele é pecado, não muda. Aquilo que é pecado para uma mulher é pecado para um homem. O que é pecado para uma criança é pecado para um idoso. Não há dois pesos ou duas medidas. Então o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela permanece. E nós temos de permanecer também de quê? Na palavra, no ensino da palavra, buscando a compreensão da palavra.
salvo, porque é a palavra de Deus que salva a nossa vida. A doutrina de Cristo, ela permanece, ela não muda. Doutrinas e mais doutrinas têm surgido, e todas elas apontando em um só propósito, para derrubar a doutrina de Cristo. Mas todas elas vêm e passam, e a doutrina de Jesus permanece. A doutrina de Cristo, ela permanece eternamente, e nada e nem ninguém pode mudar isso. Então, o que Deus nos chama a atenção ainda nesse primeiro versículo é que nós precisamos permanecer na doutrina de Cristo, porque hoje muitas falsas doutrinas têm surgido. Como domingo passado nós falamos domingo passado a respeito de quê? Quem lembra? Domingo passado nós falamos a respeito. Quem lembra do que nós falamos domingo passado? Vou ver se vocês guardaram. Ninguém, misericórdia, ninguém lembra. Eita Jesus poderoso. Nós falamos das falsas doutrinas. Então, nós vamos entender hoje que quando a Bíblia fala dos falsos profetas, dos falsos ensinos, a Bíblia chama de lobos devoradores, lobos vorazes, aqueles que andam vivendo ou ensinando falsos ensinos. Em 14 mensagens do Novo Testamento, fala, ou 14 vezes do Novo Testamento fala que Jesus compara com lobos devoradores, lobos vorazes. Então nós vamos falar a respeito dos falsos profetas, ou dos lobos vorazes e suas heresias. Vamos lá, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25, e nós vamos entender por que Jesus chama esses homens, ou os falsos profetas, falsos ensinadores, de lobos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo, vamos pegar do 25, e olha o que o apóstolo Paulo, ele começa a falar para os seus discípulos, os presbíteros, os bispos, os pastores que estavam sobre o ensino e o comando dele. Olha o que ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha o que ele diz: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui muitos historiadores dizem que foi a última viagem do apóstolo, a última passagem do apóstolo Paulo, ali pela a cidade de Éfeso. Quem lembra da cidade de Éfeso que nós pregou, terminamos esse estudo no mês passado? Ali Paulo reúne todos os bispos e presbíteros, e reúne em um só lugar e começa a falar: olha, essa é a última vez que vocês vão ver o meu rosto. Eles certamente estavam se preparando, já indo para o lado de Jerusalém para ser morto, e ele sabia disso. Ou seja, o rosto que vocês vê agora, vocês não vê nunca mais. Mas ele falou uma coisa interessante: mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou indo, em outras palavras dizendo, eu estou indo, mas eu estou limpo do sangue de cada um de vocês. Ou seja, porque o que eu tinha de pregar para vocês, eu preguei. Em outras palavras dizendo, eu fui sincero na minha pregação, eu ensinei verdadeiramente o Evangelho de Cristo, eu não neguei minha fé, eu não retrocedi do Evangelho, eu estou limpo do sangue de vocês. É porque ele diz que ele estava limpo do sangue daqueles discípulos, daqueles presbíteros, dos bispos e daquelas pessoas. Olha o que ele fala no 27: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 28: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui o 29 diz assim: olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão o que, gente? O rebanho. Alguém está dizendo, olha, bispos, presbíteros, pastor, obreiros, diácono, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu não cessei de anunciar a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor. Mas você precisa ficar atento, porque depois da minha partida, vão se levantar lobos vorazes, lobos devoradores, lobos que não vão poupar o rebanho, vão tentar destruir o rebanho. Você peleja por vocês mesmos, peleja pela vida do rebanho, porque muitos lobos vão se levantar contra eles. Será que isso fala com a gente no dia de hoje? Nós estamos, e esse tempo da heresia, esse tempo dos lobos vorazes, como diz aqui, é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando para os quatro cantos do mundo e nós estamos vendo como é que a heresia, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os lobos devoradores estão pelejando com todas as forças para destruir o rebanho, para matar as ovelhas. E nós precisamos que Paulo recomenda, vocês pastores, presbíteros, fiquem atentos a isso, lute por vocês mesmos, mas lute também pelo rebanho. Em outras palavras, dizendo que agora eu estou livre. Ou seja, vocês estão instruídos para isso, vocês têm a instrução para isso. Pelejem por vocês, pelejem também pelo rebanho, porque depois da minha partida, ainda no 29, que ele disse, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lobo é um animal, um bicho terrível, né? Você vai entender dentro dessa mensagem ainda, como eu falei no começo, que em muitos lugares Jesus chama os falsos profetas de lobos. O lobo é um bicho terrível. O lobo, ele é traiçoeiro. O lobo, ele não poupa, ele não tem dó de nada. Eu de vez em quando assisto aquele aí do mundo animal, né? Gosto de assistir. Mas quando chega ali, às vezes de um lobo ou as hienas atacar um animalzinho, eu passo daquele lugar, eu pulo, como eu adianto, porque eu não gosto de ver, porque é muito sofrido. O lobo, ele é traiçoeiro. E Jesus compara os falsos profetas, os falsos ensinadores, como lobos traiçoeiros, lobos devoradores, lobos que não pouparão o rebanho. No verso 30 diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha aí, ele fala do lobo e fala assim, entre vocês vão levantar homens pervertidos, ou seja, inventando coisas para arrastar o discípulo, para o povo atrás deles. É comparado com quem? Com o lobo. 31 fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, 3 anos e meio, Paulo estava ali anunciando a Cristo. Ele não cessava de pregar, de falar da doutrina de Cristo, de recomendar. Tenha cuidado, vigia. Nós precisamos, irmão, vigiar. Precisamos vigiar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos absorvendo para dentro de nós. Nós temos que vigiar o que nós estamos, ou com que nós estamos nos alimentando no nosso dia a dia. Eu vou usar aqui um termo bem forçado, para não estar tomando água de esgoto e achando que é água potável. Cuidado. Pastor, não, isso aqui é para ficar atento. Primeiro, ou a mesma assim, não dê crédito a qualquer espírito. A Bíblia manda a gente não dar crédito a qualquer espírito. Se eu não me engano, 1 João capítulo 4, versículo 1. Antes provar o espírito, ou os espíritos, para ver se procede de Deus ou não. O nosso mal que nós estamos vivendo no tempo hoje, talvez não seja o caso da gente aqui, falando geralmente, que as pessoas têm devido à fome espiritual, a fome da palavra, a fome que a alma sente, a pessoa não
não quer parar para ler, para buscar, e quer achar um negócio pronto, de vida a forma, como eu estou falando, a pessoa começa a dar ouvido a qualquer espírito, a qualquer palavra. Aonde a gente é somente parar na palavra de Deus, ler a palavra, orar, buscar, e a própria palavra, ela nos alimenta a nossa alma. Mas por que as pessoas não fazem isso? Eu posso falar um termo aqui meio forçado: preguiça. Que, vamos ser sinceros, gente, nós estamos vendo um tempo de gente preguiçoso para o Evangelho de Cristo. Eu até me incluo também. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos preguiçosos. Nós estamos vivendo um tempo que a preguiça tomou nossa vida. A outra pessoa não quer mais orar, não quer tirar tempo para ler a palavra, não quer tirar tempo para buscar Deus. E aí, quando o negócio vem as investidas de Satanás, a pessoa não está preparada, não tem estrutura para suportar e começa a se alimentar de tudo que vem. Busque verdadeiramente na palavra do Senhor, se alimente da doutrina de Cristo. E há muitos momentos a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, parece que na verdade, tem hora que é tão cansativo, né? Tem hora que é um negócio meio pesado, meio puxado, meu Deus, palavra dura, palavra. Mas amanhã depois você vai ver o resultado que ela tem na sua vida. Quando nós começamos a ouvir palavras de homens, ensinos fora da palavra, aparentemente é bom. Por algum momento traz a pessoa um pouco de alegria. As pessoas riem, as pessoas brincam, as pessoas dão glória a Deus, mas também não passa daquele momento. Quando sai dali, a vida da pessoa continua do mesmo jeito, porque o que muda a nossa vida é você ouvir verdadeiramente a palavra de Cristo. O que muda a nossa vida é você ouvir verdadeiramente a doutrina de Cristo, a palavra do Senhor. Então, o que nós precisamos ficar atento é que vai surgir, tem surgido falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinadores, lobos vorazes, e introduzirão entre nós falsas ou dissimuladamente heresias destruidoras. Vamos para a heresia, vamos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensino, então hoje nós passeamos um pouquinho na Bíblia e assim vocês vão acostumando, né? E assim nós vamos aprendendo a passear na Bíblia, a gente não passeia muito em casa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. 2 Pedro fica bem no finalzinho, um pouquinho voltando de Apocalipse, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e diante. Hoje é culto de doutrina, então precisamos aprender. Todos acharam? Diz assim, olha, aqui o apóstolo Pedro também recomendando novamente, e dizendo assim, olha, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ao que ele diz, assim como no meio de nós surgirão falsos profetas, ele diz, vão surgir também falsos mestres, falsos ensinos, falsos ensinadores, e eles vão introduzir heresias destruidoras. O que é? Pastor, seja mais claro na questão da heresia. Eu não ouvi falar tanto de heresias, mas não temos o discernimento do que é heresia. Tudo aquilo que sai da direção da palavra
ela se torna heresias. E o que mais nós vemos hoje em dia, meu irmão, é pessoas hereges. E aqui não estou falando de ministério negativo, longe de mim isso. Pode ver que eu não falo de ministério de ninguém, apenas prega a palavra. Mas tudo que você vê, a pessoa tirando da palavra, trazendo benefício para si mesmo, isso é chamado heresias destruidoras. Isso fala alguma coisa com a gente? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Você chega, eu já passei de lugar, que a pessoa fala assim: olha, pega aqui esse papel, escreva aqui isso, porque agora a sua vida vai mudar. E você traz de oferta para a igreja tanto, porque a sua vida agora vai ser transformada. A pessoa confiando na palavra do herege, ele vai lá e faz aquilo, e a vida não muda coisa nenhuma. Olha, pega aí, olha, tem uma coisa muito importante. Você vai pegar uma folha de papel, eu já fiz isso aqui, como está me dizendo, eu fiz isso aqui. Até peço perdão, eu não fiz. Pega uma folha de papel, coloca aí uma bandeja de óleo, coloque sua mão dentro e coloca aqui. E você vai ver que a partir daqui a sua vida vai mudar. Isso é o quê? Heresias. Heresia destruidora. Aí muitos ainda falam assim: olha, ainda fala assim: olha, qual que é seu nome? Aí uma pessoa fala: meu nome é fulano. Olha, você pode chegar em qualquer lugar e ter outra pessoa com seu nome. Olha, meu nome é Maria. Você pode chegar num lugar e ter uma pessoa com o nome de Maria, ou até com sobrenome igual. Mas a sua digital, ninguém tem outra igual. Então você vai colocar a sua digital aqui. E aonde você colocar nome, Deus vai te abençoar. O que tem nada a ver? O que tem a ver com a palavra? Mas observe, a pessoa tira da palavra e começa a distorcer o negócio a seu favor. Isso é heresias destruidoras. Isso é heresias que levam as pessoas à perdição. Corrompe o coração da pessoa, corrompe a fé. A pessoa chega ao ponto, porque você vê hoje, as pessoas não querem nem ouvir mais falar de igreja. Muitos. Porque passaram por muitos lugares, falando geralmente, e aplicaram heresia. Vende tudo que você tem e quer para a igreja. Porque se você fizer isso aqui, você vai vender uma casa, Deus vai te dar 10. E por incrível que pareça, a pessoa faz a mesma coisa. Por incrível que pareça, me perdoa a expressão, o diabo está falando e o povo está dando. Esse é o pior. O herege, filho do Satanás, está falando, mas o povo está dando, ouvindo e fazendo aquilo. Eu estava uma vez em Ribeirão, eu estava com um rapaz, um obreiro, e ele foi do certo ministério, e falava assim: ó, vem na sua casa, traga para aqui, mas não tire nada, traga tudo. Porque na semana que vem, Deus te dará uma casa melhor do que a tua e vai te abençoar poderoso, tu vai ficar rico. O cara caiu nessa besteira, vendeu a casa, levou dinheiro em tal lugar, passou a pagar aluguel, se desgostou tanto, resumindo, que ele ficou meio louco na cabeça. Acharam ele perto de São Paulo, andando de Ribeirão, São Paulo, pegando a pista. Não sei se o cara vai lembrar, aquele velhinho que está saindo de Ribeirão. Eu sei o nome dele. E ele fez isso. Isso é o quê? Heresias destruidoras. E por incrível que pareça, irmão, nós temos mais facilidade de dar ouvido a certas heresias, a certos falsos ensinos, de que a palavra pura e genuína. Porque a palavra pura e genuína não se confronta. A palavra de Cristo, ela vem de encontro com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Ela vem confrontando. E na verdade ninguém gosta de ser confrontado. É assim? Nós podemos até também. Mas se nós é repreendido em algum assunto, nós já fica meio apoiado, fulano me repreendeu. E quando a palavra nos confronta, ou nos repreende, nos chama atenção, no momento a Bíblia diz que não parece ser coisa boa, mas a depois produz ou vai produzir frutos dignos de arrependimento, dignos de salvação. Então o que deve prevalecer na nossa vida é a palavra de Cristo. Rejeite os lobos devoradores, rejeite as falsas doutrinas. Por que é importante você entender isso? Depois de uma palavra como essa, você está livre para saber se nós queremos servir verdadeiramente ou seguir a doutrina de Cristo ou seguir doutrinas enviadas de Satanás por meio de homens.
Isso aqui não é, repetindo novamente, você não fala isso aqui para não ficar com esse não, o pastor está atacando negativo. Eu não ataco o ministério de ninguém, não falo do ministério de ninguém, cada um vive sua vida. Eu prego o evangelho, o que vai mudar a sua vida é a palavra. Mas viva na palavra. Viva, observe o que é o certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Eu tenho um ponto que eu quero expressar aqui para nós sair aqui. Tem muita gente que pensa que quando a gente se refere aos falsos profetas, ou às heresias, a pessoa pensa que a pessoa vai chegar ali e falar que aquilo ali é do diabo. Negativo. A palavra de Deus ela vai ser colocada aberta diante da gente. Mas qual que é o ponto importante? É você observar no meio daquela palavra o que é que estão colocando ou tirando dela. A heresia destruidora, como diz aqui, observe assim, eles vão introduzir dissimuladamente, dissimulado, vai introduzir no meio da palavra heresias destruidoras. É aquela heresia que entra silenciosamente, ela entra devagarzinho. É uma coisinha aqui, olha, irmão, olha, você sabe, né, que a palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Assim, muito já pode observar que lá no fim vai ter um negócio arrastando a seu favor. Olha, a Bíblia diz, meu irmão, que todos que plantam, colhem, que a Bíblia diz que ama aqueles que dá com alegria, a Bíblia diz que ama, que nós temos que trazer todo dia na casa do tesouro. E aí a pessoa começa a pregar uma mensajona bonita, mas lá na frente fala assim, então agora você que crê no que eu preguei, traga tanto para a casa de Deus. Pastor, estou falando para você, para não ajudar, não é isso não. Precisamos ser fiel, sim, sem dúvida, que é o que mande a obra de Deus, é você ser fiel. O pastor não manda sozinho, não manda nada. Mas eu quero dizer, eu não posso pegar uma palavra como essa, para no final tirar o lucro dela a meu favor, negativo. Você observa que eu prego 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, aí depois que eu fecho a Bíblia, gente, quem esse ouvido, se houver, pega aqui na frente, coloca aqui. É o que eu faço. Mas eu não posso pegar da palavra para trazer lucro para mim negativo, está repreendido. E aí, mas tem gente que gosta dessas coisas, tem gente que gosta, pastor é muito simples, pastor prega muito duro, pastor é assim, pastor é assado, eu estou com saudade daquele lugar que eu vou falar tanta né? Está repreendido, mas fique firme na doutrina de Cristo, fique firme na palavra de Cristo, porque ela é que vai mudar a sua vida, é ela que vai mudar a nossa vida. Olha o que ele diz, no verso 2 do mesmo capítulo, muitos seguirão, olha o que ele diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A palavra diz que, gente, que muitos seguirão as suas práticas, o quê? Libertinas. Gente, esse cara é deles, ele não vai falar porque que tem gente que foi do mesmo ministério que foi, quando esse pastor está, mas não, vai ter que falar, não é ministério de ninguém, mas tem que falar. Eu já passei de lugar, quando eu estava no ministério, foi pouco tempo agora, eu retornar aqui. Eu cheguei numa casa, o irmão disse, pastor, vai lá na visita, lá fui. Na entrada da porta, tinha lá um vasinho de azeite, tinha lá cinzento, pendurado. Do outro lado, uma toalhinha amarrada assim, e um monte de coisa na frente da porta, parecia uma entrada da casa de índio. Olha, na porta de dentro, eu fui para fazer oração, um sítio dentro do fundo, na casa da frente, na rua, um sítio. Quando foi dando porta, pode ser pastor aqui, ó. Esse propósito aqui, eu vi não sei quando o pastor, não sei quem passou aqui. Aqui é o sangue do cordeiro, que está amarrado numa botiguinha desse tamanho. Pastor, aqui o diabo não tem vez. Porque aqui não entra não, olha aqui, pastor, toalha aqui, o suco aqui, eu pensei, mas se abrir esse suco aqui, mais não sei quanto tempo, preso nesse vazio, quem é a criatura que aguenta? Que unção tinha nisso, pelo amor de Deus, meus irmãos, eu entendo, Senhor, só que a sua casa vai estar protegida, não é com nada disso não, irmão. A sua casa vai estar protegida se o Senhor buscar em Deus. Ah, pastor, mas o pastor fulano falou que se eu botasse aqui dentro de casa, o diabo não entra. Isso é mentira. O diabo só não entra na tua vida, meu irmão, só não entra na tua casa se você dobrar o joelho e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, se você ter vida santa diante do Senhor, se você buscar verdadeiramente a Cristo. Aí eu te garanto que o diabo, ele olha para você, ele bate de retirada, porque o que está na sua vida é mais forte do que ele. Mas isso aqui não é nada, irmão.
Gente, quantas casas eu já cheguei dessa maneira? Porque a pessoa começa a depositar a fé, a confiança nisso. Esse tempo até também, na mesma igreja que eu estava, chegou um senhor. Falou assim: olha, pastor, eu não venho na igreja, de modo nenhum, mas minha esposa vem. Eu acho que todo mês, pastor, eu devolvo meu dízimo. Eu disse: que bênção, irmão. Bom, e por isso minha vida está maravilha. Eu disse: não. Ele disse: o seu dízimo, o senhor está levando? Bacana, ajudando a obra. Só que o seu dízimo não te salva. Falei com ele dentro da igreja: teu dízimo não te salva, tua oferta não te salva, teu dízimo não resolve nada na tua vida com Deus, irmão. É melhor você se posicionar, buscar Deus, do que você ficar se apoiando na sua fidelidade com Ele, se referindo a dízimo, a oferta. Por quê? Porque a pessoa aprende que fazendo isso verdadeiramente, ele está o quê? Guardar, proteger. Não, se eu estou sendo dizimista, eu não preciso fazer mais nada. Eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso fazer, posso acontecer, porque eu sou dizimista. No final do mês, eu recebi meu pagamento ali, vou lá, devolvo meu dízimo, está meu problema resolvido, é mentira. Precisamos abrir nossos olhos para isso, para não começar a se apoiar em coisas e esquecer de buscar verdadeiramente a Cristo. Resume tudo isso. O que muda a sua vida, o que muda a sua história, é eu e você andar debaixo das mãos poderosas do Senhor. É eu e você andar na direção de Cristo, no caminho do Senhor. Eu te garanto que a tua vida muda. O diabo não pode tocar em você, porque quem anda com Cristo, o diabo, como diz a palavra, o maligno não toca. Quem está entendendo a palavra, gente? Então ande na direção do Senhor. Fuja dos lobos vorazes. Fuja das heresias destruidoras, gente. Fuja disso. Fuja disso. Pastor, mas tem isso, irmão, nós estamos vendo esse tempo. O tempo é esse agora, o tempo que a heresia está terrível. É demônio para tudo quanto é lado, usando um, usa outro, e se nós não abrir nossos olhos, meu irmão, cai imediatamente. Porque não precisa muita coisa para nós enfraquecer a fé. Não precisa. É somente uma besteirinha, perdão a expressão, uma besteirinha que entra no nosso coração, ela causa um portão, uma porta, para o diabo entrar e sondar nossa fé e nós parar. E tudo que o diabo quer é que você pare. Nós parou, acabou nossa vida. Não pare, mas veja o que você está ouvindo. Veja bem se a palavra que você tem ouvido, seja aqui, até aqui pode analisar. Se o pastor está aqui pregando e fala uma coisa que sai fora da palavra, guarde bem, pastor, o senhor falou isso aqui, ó. Isso aqui não está na palavra, não. O senhor pode ser marcado comigo, me mostra por um ponto que eu posso entender isso aqui. É um direito seu. Não coma qualquer coisa, observa uma coisa. Ainda falando da heresia, observa uma coisa. Nós chegamos num restaurante, nós vamos ali escolher a melhor comida, não é assim? Eu vou escolher alguma coisinha limpa. Se nós chegamos no restaurante e achar ali uma sujeirinha, nós comemos a comida? E bunda da natureza, né? Tem que sair até dando lança de vômito, né? Devido à sujeira. Porque nós analisamos, nós observamos, mas por que não fazemos o mesmo com a palavra de Deus? Porque nós estamos ouvindo, porque estamos abrindo a nossa rede social para nós ouvir. Guarde isso. Fuja dos lobos devoradores. Fuja das falsas doutrinas, das heresias destruidoras. Elas vão surgir no meio de nós. Olha, diz assim, olha, no verso 4, não, verso 3: também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não, que gente? Não dorme. Ele fala não dorme. Alguém ele diz, eles farão de vocês, igreja, o quê? Comércios, negócios. Tem gente assim? Tem gente que fala assim? Você pastor, pregador assim, que pega da igreja que Jesus comprou com o próprio sangue e começa a trazer o povo para ele, e começa a vender uma coisa aqui, uma coisa ali, e fazendo da igreja, do povo de Deus, negócios para enriquecer, para avançar no financeiro, e vai destruindo, matando as vidas, comendo a lã, chupando o sangue, comendo a carne, roendo os ossos, até o ponto de lançar a pessoa na sepultura.
Mas que nós deveremos estar atentos para isso, para que não venhamos a estar seguindo uma doutrina e não ser a doutrina de Cristo. Siga a doutrina de Cristo, porque os falsos, os lobos vorazes, eles estão lutando e fazendo da igreja do Senhor negócios. Quem está falando, pastor? É a palavra. Ele faz, o povo faz de você, quando você tem que falar, né? Geralmente vai da igreja do Senhor negócio. Vem você aqui, vem uma coisa aqui, vem de outra ali, vem de você assim, vem essa maneira. Mas se nós estivermos firmes na palavra, buscando o Senhor, orando, lendo a palavra, buscando o conhecimento da palavra, o diabo pode vir quando ele vier. Aqui na minha vida não, Satanás. Para meu lado não. Porque eu tenho um Deus que me diz a sua palavra e já me explicou o que é a doutrina de Cristo. Viva a doutrina do Senhor. E não, como foi falado no domingo passado, né? O irmão falou a respeito de doutrina de homem, doutrina de demônio, doutrina de Cristo, e assim nós vamos prosseguir. E quando ele fala dos falsos, que a gente está falando, é a mesma família da doutrina, só que é outro sentido. Então, fuja dos lobos. Vamos também em Mateus. Vamos em Mateus capítulo 10, versículo 16. Glória a Deus. Mateus 10, 16. Glória a Deus. Nós vamos entender o que Deus fala a respeito dos lobos. Mateus 10, 16. Jesus sempre chama os falsos de lobos. Olha o que ele fala em Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente, e simples como as pombas, e acautelai vós dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vamos para o que ele diz. Ele pode dizer: eu envio vocês como ovelha para o meio de lobos. Ele falou que viu aonde? Em meio dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles que distorcem a palavra do Senhor, aqueles que fogem completamente do ensino de Cristo. E precisamos ficar atentos a isso, que resiste verdadeiramente à doutrina do Senhor. E mais uma vez eu digo, e por incrível que pareça, a igreja de Cristo, a maioria gosta disso. Esse é o perigo. Paulo recomendava: olha, cuide de vocês, cuide também do rebanho, porque vão surgir lobos devoradores, lobos destruidores, que não vão poupar o rebanho. Então, igreja, cuide da sua vida, não analise um homem de Deus ou uma mulher de Deus pela a posição ministerial que ele tem. Não. Qual que é o nosso mal hoje? É que nós analisamos um homem de Deus pela posição do seu ministério. E aqui é onde entra um grande perigo. Fulano está nas redes sociais, olha, ele tem milhares de seguidores. Esse homem é de Deus. Tem um ali que ninguém conhece. E daí não dá muito confiança, ninguém conhece. Mas nós temos que analisar esses que ninguém conhece. Temos que saber se os homens não conhecem, mas se Deus conhece ele. E nós corremos um grande risco, quando pensamos assim, de tirar aquele que Deus colocou do altar e financiar aquele que Deus não chamou e colocar no lugar do outro. Quando nós olhamos para o nível ministerial das pessoas, nós corremos um risco de tirar aquele que Deus colocou, que é simplesinho, que Deus chamou para fazer a obra, e tirar do altar e colocar um que tem nome aí fora. E aí entra o grande perigo. Analise se a pessoa é verdadeira ou não. Analise bem se a pessoa é verdadeira ou não. Observe, porque o diabo sempre ele vai deixar escapar alguma coisa para nós ficar atento e nós perceber. Quem está atento não se engana. O próprio Deus revela, o próprio Deus sabe, ele fala no seu coração se aquela pessoa é verdadeira ou se ele é mentiroso.
Mas para isso nós precisamos buscar quem? A Deus. Se não buscar, não tem revelação. Ele não revela nada. Quem não busca, quem fecha a boca, não consegue ouvir Deus. Boca fechada, não tem revelação, não tem o discernimento da palavra, não tem a compreensão do Espírito Santo. Mas quando nós abrimos nosso coração e clamamos, buscamos verdadeiramente a Deus, o Espírito Santo nos mostra verdadeiramente quem está certo, quem está errado, quem é certo. Ele mostra tudo. Olha, para nós terminar, se você vir aqui, também em Mateus capítulo 7, versículo 15, ao que ele diz. Novamente ele fala assim, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são o quê? São lobos o quê? São lobos roubadores ou devoradores. Acautelar, você se acautela, fica atento. Fica atento, porque se nós não ficar atento, nós vamos, os lobos enganadores vão nos enganar. Os lobos devoradores estão aí procurando o que enganar, o que ceifar. Então a Bíblia manda o quê? Acautelai. Ficar atento. Ficar muito atento a isso. Amém, gente? E nós fazendo assim, nós vamos conseguir entender o que Deus quer que a gente faça. Fique atento. Se você está num lugar ouvindo e de vez em quando a pessoa coloca ali uma pitadinha de heresias, fuja deles, corra deles. Se você, quando eu estou falando desse ministério aqui, eu estou falando geral, isso é em qualquer sentido, está num lugar e alguém está introduzindo coiseiro no meio da pregação, não dê ouvido, procure um lugar que você possa ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu sempre, eu falo isso. Nós tínhamos um ditado que fala assim: olha, procure a igreja mais perto da sua casa. E hoje eu digo a você: não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia, mais perto da palavra, mais próximo da palavra. E aí você vai estar livre das heresias. Quando eu digo livre, tem como você vencer elas. Então, irmãos, vigie sua vida, vigie o que você escuta, o que você dá ouvido. Tem muita gente caindo, muita gente caído, muita gente que estão completamente destruídos, porque um dia deu ouvido a palavra do diabo através da vida de alguém. Mas se você está num lugar e está ouvindo verdadeiramente a palavra é pregada, a palavra é ensinada, a palavra é expressada para você, permaneça lá. Porque de Deus, pastor, mas ninguém conhece a pessoa, não importa. A palavra é pregada, o ensino é feito, tudo na direção de Deus, esse é o lugar de você ficar. Eu não estou falando da questão daqui não, estou falando geral. Então, busque isso no Senhor, busque isso no Senhor, e seja conduzido pela palavra do Senhor. Permaneça na doutrina, permaneça no ensino, e não fuja dele a momento nenhum. Não fuja, porque olha, eu vou terminar já, senão tem mais alguma coisa que quando você vai estender muito. Eu estava um dia em uma cidade, e eu já falei isso aqui, eu estava em uma cidade, na cidade de Ponta Linda, depois eu estou porando. Eu estava um dia lá, chegou um rapaz, 2 rapazes, falando bem, e falou assim: ó, o senhor é o pastor daqui? Mas eu sou. Eu disse: olha, eu queria fazer umas perguntas para o Senhor. Eu disse: sentamos lá uns 3 e começou a conversar. E a primeira pergunta que ele veio falou assim: vem cá, o senhor crê na salvação? Eu disse: sim, com certeza. O senhor crê que existe o inferno? Eu falei assim: com certeza. Aí perguntou: o senhor crê que quando o senhor morrer, o senhor vai ir para o céu? Eu disse: sim, irmão. Aí ele fez a unha e perguntou assim: você já pensou, se tudo que o senhor pensa for um engano, chega lá, não tem nada? Eu disse: não, nunca pensei nisso, irmão. Ele disse: eu nunca pensei, eu nunca vou pensar. E por quê? Porque eu creio em Cristo. E se eu tivesse para pensar dessa maneira, eu estava duvidando e dizendo que Jesus era o maior mentiroso. E meu Jesus não mente, porque ele falou muitas e muitas e muitas vezes do céu e falou também do inferno.
Aí olhou para mim, não, tá bom, beleza. A outra perguntou, vamos fazer outra pergunta. Eu disse, não, tá bom. Aí voltou, foi embora. O que eu quero dizer? Se você não tem uma base bíblica para você combater isso, você fica olhando, mas será que é verdade? Será que eu não estou enganado? Será que eu estou pensando que vai ter o céu, chegar lá não tem nada? Será que eu estou pensando que vai ter inferno, não tem inferno nenhum? Você entendeu? Então fica atento a essas coisas, essas palavras, para que você não seja dominado ou domado por homens mal intencionados, com mal intenção pela sua vida. E isso nos levar à perdição. Amém, povo de Deus? Quem entendeu a palavra? Então pode glorificar Deus bem forte em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou ao seu coração.